Aquele cheiro de antisséptico, de desinfetante hospitalar, misturado com o leve odor doce da máquina de oxigênio que piscava ali ao lado. Era um cheiro que me corroía por dentro, mais do que qualquer inverno rigoroso de Lisboa. A Vera, a minha sobrinha, estava tão pequenina naquela cama, a agulha do soro quase invisível na sua mãozinha, o peito a subir e descer rapidamente, num esforço que me partia o coração. Parecia tão frágil um passarinho de vidro. Lá fora, a noite era uma mancha escura e indiferente, mas aqui dentro, no meu peito, a tempestade rugia. Como é que tínhamos chegado a este ponto? Era um pensamento que me batia na cabeça, como um martelo. Não me lembro de muita coisa desses primeiros dias. As horas eram um borrão de cansaço, de cafeína e de preocupação. Sei que o Manuel, o meu colega da cafetaria, deve ter reparado nas minhas olheiras, na forma como eu mal conseguia manter os olhos abertos. Ele era um bom homem, o Manuel, mas mesmo ele não podia compreender o peso que eu carregava. Não, espera, ele percebia, sim. Acho que ele via tudo sem dizer uma palavra. Ele viu me chegar atrasada naquela manhã, sabe? O vento cortante da marginal, a varrer-me a cara como uma faca gelada. Eu corria com o coração aos tombos, o hálito em nuvens brancas, porque cada segundo contava. E claro, cheguei tarde. O gerente, um tipo que tratava a pontualidade como a única virtude que merecia respeito, olhou para mim como se eu fosse um erro no sistema que precisava de ser corrigido. Não perguntou por quê. Apenas tocou com a caneta na folha de ponto e disse, com aquela voz monótona e ensaiada, que me seria descontado o salário daquela manhã. Se acontecesse mais uma vez, bem, eu sabia o que isso significava. A frase caiu como uma pequena lâmina. Não o suficiente para matar, mas o suficiente para abrir mais uma ferida numa alma já esfarrapada. Baixei a cabeça, pedi desculpa e virei-me para fazer cafés como uma máquina, engolindo o tremor que me subia à garganta. Porque tinha no bolso o aviso da creche da Vera. Porque tinha no telemóvel uma mensagem do senhorio sobre a renda. E porque tinha na mente a imagem de uma criança adormecida numa cadeira de plástico, as mãozinhas apertadas a um casaco fino, como se fosse a última coisa segura que restava. Os primeiros clientes do dia chegavam, pedindo lattes, tostas, conversando sobre o tempo, como se o tempo fosse apenas conversa de circunstância. E eu ouvia o moedor de café como um grito de vento nos meus ouvidos. Ouvia a campainha da porta como alguém a entrar na minha vida sem pedir licença. Eu dizia a mim mesma para não pensar na senhora idosa da bengala de prata que ajudei a atravessar a Rua Augusta, para não pensar na vergonha de chegar atrasada por ter feito a coisa certa. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais viva a imagem se tornava, como faróis apontados diretamente para o ponto mais fraco do meu peito. Dona Sofia Tejo contou-me, muito depois, numa tarde de domingo em que o sol entrava na sua sala, banhando-a de uma luz dourada. Ela falava com aquela calma dos que já viram muito da vida, mas com um brilho nos olhos que parecia dizer: ainda tenho muito para ver. Ela disse que estava ali, naquela esquina das residências Tejo, com as mãos a tremer ligeiramente, a tentar reunir coragem para atravessar. Os carros passavam, ruidosos, impacientes. Ela sentia que o orgulho a mantinha de pé, mas o medo a pregava ao chão. E então eu apareci, sem hesitar. Ela não me tinha visto antes, não sabia quem eu era, mas simplesmente me agarrei ao seu cotovelo. E a minha mão era firme, mas gentil. Não a fiz sentir fraca, disse ela. E eu lembro-me, ou pelo menos acho que me lembro, de perguntar se já tinha tomado o pequeno almoço, com um sorriso cansado. Dona Sofia disse que para ela, naquele momento, eu era a pessoa mais real que ela tinha visto em muito tempo. Era como se, no meio daquela confusão, eu a tivesse puxado para fora de um pesadelo silencioso. Ela não sabia que, por baixo da marquise do prédio,
João Marques, o neto dela, me observava como um predador discreto. Ele, João, era daquelas pessoas que exalavam autoridade, com uma postura que fazia o espaço à sua volta parecer um pouco mais frio, mais silencioso. Lembro-me dele mais tarde, no café. Os olhos de João eram como vidro frio, sem emoção aparente, mas eu sentia o seu olhar a queimar minha pele. Ele podia ter o mundo aos seus pés, mas parecia sempre à procura de uma fissura, de uma falha na sua fortaleza. Ele disse que me ajudou porque a avó estava a dormir melhor por minha causa. Mas eu sei que não era só isso. Era mais complexo. Naquela mesma manhã, lá nas residências Tejo, Dona Sofia entrou no átrio como quem tinha vencido uma pequena batalha. O rosto ainda um pouco corado do vento, a mão na bengala, como se apoiasse numa promessa de que ainda tinha o direito de se mover por esta cidade. A recepcionista perguntou-lhe se tinha frio. Ela apenas sorriu e subiu no elevador. E quando a porta do apartamento se fechou atrás dela, não chamou um médico, não chamou a empregada. Chamou João Marques. Ele atendeu no meio de uma reunião importante. Mas no momento em que ouviu a avó dizer o seu nome, sinalizou para silenciar o altifalante e toda a sala se calou, como se alguém tivesse apertado um botão. Dona Sofia contou-lhe sobre a rapariga do café, sobre a forma como eu lhe peguei no cotovelo sem a fazer sentir fraca, sobre um sorriso cansado, mas gentil, sobre uma pequena pergunta a saber se já tinha tomado o pequeno almoço. E em cada detalhe havia algo que irritava João mais do que qualquer falha de segurança. A verdade é que ele, um homem que podia ordenar a uma cidade inteira que mudasse de direção, não tinha estado ali para a coisa mais simples que ela precisava. Ele disse-lhe que ela não devia estar na rua assim. Dona Sofia respondeu que não era um objeto para ser guardado atrás de um vidro. E depois perguntou, leve como o vento, mas pesada como uma pedra, se ele sequer sabia o meu nome, ou se apenas sabia os nomes das pessoas que o tornavam rico. João ficou em silêncio mais tempo do que o normal. Primeiro a irritação, e logo a seguir, a agulha da culpa a tocar algo profundo, o lugar que ele sempre mantinha trancado atrás do trabalho e do poder. Ele disse que resolveria, a voz ainda fria, mas a mão apertou o telemóvel até os nós dos dedos ficarem brancos. Naquela noite, depois de terminar o turno da manhã e de correr à pressa para a creche antes que fechasse, juntei a Vera nos meus braços e senti o calor da criança como uma pergunta que nunca terminava. E a caminho de casa, tentei manter a voz alegre para que a Vera não ouvisse a exaustão a desabar dentro das minhas costelas. O Rui, o meu irmão, já estava em casa, sentado à mesa da cozinha com um livro aberto, mas os olhos desfocados, fingindo que estava tudo normal ao perguntar se eu tinha comido. Eu disse que ele estava bem. Uma frase tão familiar que parecia uma mentira capaz de salvar vidas. Quando a noite caiu e a Vera estava a dormir, abri o envelope do meu ordenado e fitei o valor em falta da mesma forma que se fita um vazio que não pode ser preenchido. E então o meu telemóvel vibrou, o ecrã a iluminar-se com um número desconhecido. Hesitei, mas atendi na mesma, porque na minha vida, perder uma chamada, por vezes, significava perder a oportunidade de pagar uma dívida. Do outro lado estava uma voz rouca de homem, alegre de uma forma que era aterradora, a dizer o meu nome devagar, como se estivesse a ler de uma lista de bens, lembrando-me o quanto ainda devia, lembrando-me que a data de vencimento já tinha passado, e depois baixando a voz e dizendo que sabiam a que horas o Rui saía da escola, sabiam o caminho que o miúdo costumava fazer para casa, sabiam que ele muitas vezes parava na esquina para comprar um bolo barato, e se eu ainda achava que aquilo era uma piada, podia muito bem descobrir. O sangue no meu corpo ficou gelado. Agarrei o telemóvel até doer. Os meus olhos fixaram-se na porta do quarto do Rui, como se pudesse ser arrombada a qualquer segundo. E pela primeira vez em todo o dia, eu já não pensava em dinheiro.
Pensava em como o perigo tinha falado o nome da minha família em voz alta. Já não se escondia no escuro como uma ameaça vaga, mas avançava. Estava ali, na minha pobre cozinha, e sorria. Na manhã seguinte, eu tinha mal dormido, mas arrastava-me para fora da cama enquanto ainda estava escuro, ouvindo cada som no corredor, como se qualquer passo pudesse ser a ameaça da noite passada a regressar com um corpo. Levei a Vera à creche mais cedo do que o habitual. Disse-lhe para ficar perto da professora e não sair da sua linha de visão. Depois enviei uma mensagem ao Rui para ir direto para casa depois da escola. Sem paragens, sem desvios. Não penses que estás com medo. Apenas pensa que estás a ser cuidadosa. Quando me aproximei das residências Tejo, o vento ainda me cortava a cara como uma lâmina. Mas o que me gelava mais era a sensação de estar a ser observada. Embora a rua parecesse comum, os carros ainda se moviam, as pessoas ainda se apressavam, tudo se desenrolava como um dia normal em Lisboa. E então vi Dona Sofia já ali, no mesmo sítio, a bengala de prata plantada no passeio como um marco. E ela não tremia como no dia anterior. Ela estava mais direita, como se quisesse provar que o medo não tinha permissão para ditar o seu horário. Dona Sofia avistou-me ao longe e sorriu primeiro, sem acenar, sem chamar, apenas esperando. Um tipo de espera calma que reconheci como deliberada, como se ela quisesse que eu soubesse que não tinha voltado porque precisava de ser salva, mas porque queria ver-me. Aproximei-me, o coração a mil da noite passada, da ameaça, da ideia de que qualquer coisa que tocasse a minha vida agora podia ser uma armadilha. Mas Dona Sofia apenas disse algo simples, que estava muito frio hoje. Eu tinha trazido luvas, e aquela pergunta comum fez-me pestanejar, como alguém a ser puxada para fora de um pesadelo. Agarrei Dona Sofia pelo cotovelo e guiei-a pela rua. E desta vez, o trânsito ainda estava ruidoso e impaciente. Mas Dona Sofia pisava com mais certeza enquanto eu lutava para que a minha própria mão não tremesse, porque compreendia que uma mulher mais velha não precisava de ver o meu medo. Quando chegamos ao outro lado, Dona Sofia não se apressou a entrar no café. Ficou debaixo da marquise e olhou para mim mais de perto. A forma como alguém que viveu tempo suficiente consegue perceber que olhos sem sono não estão apenas cansados, estão apertados. Ela perguntou-me o meu nome completo. Respondi. Depois comecei a afastar-me para poder correr para o meu turno. Mas Dona Sofia dobrou uma nota e colocou-a na minha mão. O reflexo de alguém ensinado que quem nos ajuda deve ser pago. Eu gelei, devolvi-a imediatamente, disse que não podia aceitar. Dona Sofia observou-me por um momento, depois acenou com a cabeça, sem zangar-se, apenas dizendo que então me pagaria com um obrigada. E pela primeira vez naquela manhã, senti a garganta apertar com um agradecimento gentil, que não era piedade nem caridade. Dona Sofia entrou no café e pediu um descafeinado, como se tivesse decidido na noite anterior que manteria tudo intacto. E quando eu trouxe a chávena, Dona Sofia perguntou, como se falasse com alguém que conhecia há anos, se a Vera estava melhor hoje, uma pergunta que me fez ficar imóvel, porque eu nunca lhe tinha falado da Vera. Mas Dona Sofia apenas olhou para o pequeno porta-chaves na minha mala, onde uma minúscula fotografia da Vera espreitava, e disse que me tinha visto na noite passada assegurar uma criança como se estivesse a carregar o mundo inteiro. Ela tinha embalado o seu próprio filho assim uma vez e conhecia a exaustão de uma mulher que não tinha o direito de desabar. Eu tentei sorrir para desvalorizar, mas os meus olhos ficaram quentes. Engoli em seco e apenas disse que a Vera estava bem e o Rui estava a crescer rápido, dizendo-o mais para me tranquilizar do que para responder. Dona Sofia perguntou a idade do Rui. Respondi em palavras, e Dona Sofia acenou com a cabeça, o olhar a escurecer por um breve momento antes de se clarear novamente, como se compreendesse que, quando um rapaz daquela idade é um alvo,
Já não se trata de dinheiro. Trata-se de sobrevivência. Dona Sofia não perguntou mais, não insistiu. Apenas passou para as coisas mais comuns. Que bolos eram bons ali? Se eu bebia café ou apenas bebia exaustão, se eu devia comer alguma coisa antes que o meu corpo cedesse. Mas essa mesma normalidade apertava-se ainda mais, porque dizia que Dona Sofia não me via como uma empregada. Via-me como um ser humano desgastado. Quando Dona Sofia saiu do café, não olhou muito para trás. Apenas deixou para trás um pequeno pedaço de papel com o nome de uma clínica comunitária que conhecia e uma breve linha a dizer que, se a Vera ficasse doente, eu não devia esperar até ser tarde demais. Agarrei o bilhete, a palma da mão a queimar como se tivesse tocado em algo raro. Cuidado sem condições. De volta ao seu apartamento, Dona Sofia ligou para João enquanto ele estava prestes a entrar numa reunião. A sua voz calma, mas cada palavra a bater no vidro. E ela disse que aquela rapariga não precisava do dinheiro dele. Precisava de alguém que não transformasse a gentileza numa armadilha. E se ele planeava continuar a observar debaixo da marquise, como tinha feito no dia anterior, então podia continuar. Mas Dona Sofia diria claramente, o seu neto podia controlar uma cidade inteira e ainda assim não ter a coragem de sair para a rua, ficar ao lado de uma mulher exausta e dizer uma frase gentil sem anexar condições. João ficou em silêncio por mais de um segundo. E então Dona Sofia disse a última coisa. Leve, mas sem deixar espaço para se esconder, que no dia seguinte, se ele não fosse lá com ela iria sozinha. E desta vez não deixaria que eu fosse a única a segurar-lhe a mão. Meio-dia arrastou-se no silvo da máquina de café expresso e no constante abrir e fechar da porta de vidro. E eu trabalhava como quem tenta impedir que o seu dia desmorone. Mas as palavras de Dona Sofia para João estavam na minha mente como um espinho, porque eu percebia que aquela mulher idosa não era apenas gentil, estava a tentar puxar algo para fora da fortaleza fria do outro lado da rua. E isso fazia-me sentir comovida e assustada ao mesmo tempo. Depois da azáfama, quando o fluxo de clientes diminuiu e o cheiro a pão fresco se transformou em algo tênue, frágil e quente, aproveitei para limpar o balcão, verificar os pedidos e lembrar a mim mesma que a noite passada tinha sido real. A ameaça que pronunciou o nome do Rui tinha sido real, e qualquer atenção do lado das residências Tejo podia ser uma lâmina de 2 gumes. A porta abriu-se novamente, a pequena campainha tremeu, e o ar mudou instantaneamente, como se alguém tivesse desligado o ruído de fundo. O homem que entrou não precisava de se apressar e não precisava de olhar em volta para encontrar o seu lugar, porque o seu andar carregava um tipo de autoridade que fazia o espaço afastar-se por si só. O seu casaco escuro era suficientemente caro para não exibir. Os seus olhos eram frios como vidro, e a forma como parou um segundo no balcão parecia que estava a medir a temperatura da sala. Eu reconheci-o antes mesmo que ele falasse, não por uma cara famosa ou pelo brilho do dinheiro, mas porque o perigo disciplinado se agarrava a ele como veludo a metal. João Marques olhou para o menu como um gesto de cortesia. Depois olhou diretamente para mim, a sua voz baixa e firme, perguntando se Dona Sofia vinha aqui muitas vezes sozinha. E a pergunta soava a preocupação, mas cortava como um teste. Senti as minhas costas enrijecerem. Depus o pano de limpeza, mantive a voz normal e disse que Dona Sofia vinha porque gostava, não porque precisasse de alguém para a acompanhar a algum lado. E se ele estava preocupado, então ele devia ser quem a acompanhava, não ficar longe a questionar uma estranha. A expressão de João não mudou, mas o seu maxilar apertou-se ligeiramente, como se eu tivesse tocado num fio que a maioria das pessoas não ousava tocar. Perguntou se eu tinha aceitado o dinheiro de Dona Sofia. Respondi diretamente que o tinha devolvido.
Não aceitava gorjetas por segurar o braço de uma senhora idosa a atravessar a rua, e não aceitaria nada que fizesse as pessoas pensarem que eu estava a vender gentileza. João sustentou o meu olhar por mais de um segundo, os seus olhos a pesar-me. Mas havia algo mais neles também, como curiosidade forçada a passar por um filtro de desconfiança. Perguntou o meu nome. Disse-lhe. Perguntou onde vivia. Balancei a cabeça e disse que ele não precisava de saber. E se aquilo era um interrogatório, ele tinha escolhido a pessoa errada porque eu não trabalhava para ele. E a minha vida não era um ficheiro que ele pudesse folhear numa mesa. João calou-se e depois perguntou subitamente algo pequeno, se a Vera era minha filha ou da minha irmã. Parei porque nunca lhe tinha dito isso, mas depois compreendi. Um homem como ele podia saber coisas que eu não queria que ninguém soubesse, e essa compreensão gelou-me. Olhei diretamente para ele e disse que a Vera era a minha família. Era só isso. E o Rui também era a minha família. E quem usasse os seus nomes como ameaça estava a cavar a sua própria sepultura. João não sorriu, mas houve um fino brilho nos seus olhos, como se ele tivesse acabado de ouvir a única coisa que ele respeitava, um limite. Ele fez um pedido de café preto, pagou o valor exato, sem deixar gorjeta. Depois disse com uma voz calma que Dona Sofia não devia ter de ficar na beira da rua. E ele trataria disso, uma frase que soava a promessa, e também a uma ordem que ele se tinha dado a si mesmo. Eu disse que tratar disso não significava trancar portas e adicionar segurança. Tratar disso significava estar ao lado dela a tempo e segurar-lhe o cotovelo da mesma forma que eu tinha feito, porque Dona Sofia não precisava de uma fortaleza, precisava de família. João olhou para mim como se eu tivesse falado a coisa que ele sempre evitava. Depois virou-se e escolheu uma mesa num canto sombrio. Sentou-se não para relaxar, mas para observar, como se aquele pequeno café tivesse acabado de se tornar um ponto num mapa que ele não podia ignorar. Tentei continuar a trabalhar, mas a sua presença afastava todos os outros sons. Manuel, atrás do balcão, olhou para fora e franziu a testa, e eu apenas balancei ligeiramente a cabeça como quem dizia, não perguntes. Perto do final do meu turno, esgueirei-me para a pequena área dos fundos, abri a carteira, despejei moedas soltas na palma da mão e comecei a contá-las uma a uma, porque a creche não aceitava promessas, aceitava o valor exato no dia exato, e se me faltasse mesmo que um pouco, a Vera não teria um lugar para ficar enquanto eu trabalhava. Murmurei os números em voz alta, tentando fazê-los soar menos assustadores. Mas a verdade ainda estava lá, nua como metal frio. A porta das traseiras não estava totalmente fechada e João, da sua mesa de canto, viu aquele momento pela fresta como se estivesse a olhar para uma rachadura na parede que eu tinha construído. Ele viu uma jovem mulher que não estava a implorar, não estava a chorar, apenas a contar moedas silenciosamente para comprar um dia comum para uma criança. E naquele momento, o seu poder, a coisa que tinha feito outras pessoas baixarem a cabeça, chocou-se com uma pobreza tão específica que não podia ser negociada. E ele compreendeu que havia coisas que não se dobravam a armas ou dinheiro, apenas se desgastavam com o tempo e o frio. E eu estava no meio de tudo isso, e ainda me recusava a ajoelhar. Paro aqui por um segundo. Tenho de ser honesta, no meio de tudo isto, a minha vida sentia-se um bocado surreal. Eu era uma miúda de uma família normal, habituada a lutar pelas minhas coisas, a viver nas margens, e de repente estava no meio de um enredo que parecia saído de um filme. João Marques, um homem com tanto poder que até as ruas de Lisboa pareciam sussurrar o seu nome. E eu com as minhas contas por pagar e a minha família para proteger. É que, pense bem, um tipo que controlava impérios, de repente, fixado na minha avó e por arrasto em mim. Na minha terra, diríamos, este gajo anda a sonhar acordado. Mas, se calhar, era isso mesmo. Talvez fosse demasiado real para ser verdade.
Ou talvez o real seja sempre mais estranho do que a ficção. Não sei. A única coisa que sei é que quando olhava para ele, não via um príncipe encantado, via um enigma perigoso, e o meu instinto era correr, mas havia algo que me impedia. Não sei se era a preocupação com a dona Sofia, se era a teimosia, ou se era a própria curiosidade por um mundo tão diferente do meu. Era tudo uma grande confusão, uma amarra invisível. Mas voltemos à história, que a vida não parava para a minha reflexão. Saí do café sob um céu cinzento, um braço abraçando um saco de papel com algumas coisas em promoção e uma caixa de febrifugante que tinha comprado com as moedas que acabara de contar. O meu peito ainda estava quente com a sensação de ter sido vista de forma demasiado clara, como se alguém tivesse puxado a cortina da minha vida e olhado sem pestanejar. A caminhada de volta ao meu apartamento não era longa, mas parecia sempre mais demorada por causa das escadas úmidas e mofadas, por causa da luz intermitente do corredor, por causa do cheiro antigo e úmido que se agarrava ao meu casaco e porque o barulho dos vizinhos filtrava pelas paredes finas como papel, tornando cada segredo fácil de ouvir. O meu apartamento era tão pequeno que, quando entrei, a Vera já estava a dormir no sofá debaixo de um cobertor fino, o rosto ligeiramente corado por uma febre baixa. Enquanto o Rui estava sentado à mesa da cozinha, os ombros tensos como um pequeno homem a tentar ser o pilar. Embora a sua camisola ainda lhe ficasse grande e os seus olhos ainda tivessem um traço de infância que ele não tivera tempo de perder. Pousei a mão na testa da Vera e senti aquele calor de inverno familiar, do tipo que me deixava zangada e indefesa ao mesmo tempo. Porque na minha vida, doença não era apenas doença. Era uma conta. Eram horas perdidas no trabalho. Era uma escolha entre comprar remédio ou pagar a renda. O Rui disse que a Vera só tinha tossido um pouco. Tinha lhe dado água quente. Tinha feito tudo o que eu lhe tinha dito para fazer, falando tanto como se quisesse provar que conseguia aguentar, que eu não tinha de olhar para ele como uma criança que podia partir-se ao meio a qualquer momento. Acenei com a cabeça, dei um pequeno sorriso, depois virei-me rapidamente para que o Rui não me visse os olhos a arder. Porque eu sabia que ele estava a tentar ser forte, não porque não tivesse medo, mas porque tinha medo que eu desabasse. Na bancada da cozinha havia um envelope de renda com letras vermelhas e brilhantes, um aviso da creche a mostrar um saldo pendente e uma carta antiga de multa da biblioteca, em nome da minha mãe, que eu ainda não tinha tido coragem de deitar fora. Como se deitá-la fora significasse admitir que a minha mãe tinha mesmo partido. Empurrei tudo para uma gaveta como se não olhar tornasse a vida menos dura. Mas as dívidas não desapareciam. Apenas esperavam ali, prontas para saltar e morder quando eu estivesse mais cansada. Naquela noite, depois de ter acabado de embalar a Vera para adormecer, ouvi passos no corredor pararem à porta. Nenhuma batida, apenas uma pausa suficientemente longa para o meu coração apertar. Depois os passos moveram-se devagar, como se a pessoa quisesse que eu soubesse que tinha vindo. Apaguei a luz, puxei a cortina, fiquei atrás da porta e olhei pela fresta estreita. E vi uma figura no fim do corredor, alta num casaco escuro, debaixo da luz intermitente como uma mancha de tinta no papel, sem fazer nada, apenas a observar, depois a virar-se. Não precisei de ver o seu rosto para saber quem era, porque havia cobradores de dívidas que não precisavam de gritar. A sua presença sozinha era suficiente para roubar o nosso sono. Pedro não atacou, não tocou na porta, mas essa contenção foi o que o tornou aterrador porque dizia que ele tinha tempo e queria que eu vivesse com a sensação de estar a ser caçada. Deslizei um ferrolho extra para o lugar, enfiei o telemóvel debaixo da almofada e fiquei imóvel a ouvir a respiração da Vera e o Rui a mexer-se no quarto ao lado, sentindo que este apartamento gasto não passava de uma caixa de papelão ao vento. Do outro lado da cidade,
O apartamento de Dona Sofia Tejo ainda era luxuoso e silencioso. Mas naquela noite, o silêncio não parecia gentil. Trazia o cheiro de um medo antigo. O medo particular de alguém que viveu quase uma vida inteira e percebe que o seu corpo está a começar a traí-la, polegada a polegada. Dona Sofia levantou-se para ir buscar água, os seus passos um pouco instáveis, a mão a apertar a bengala. E ao virar-se, uma súbita tontura arrastou-a diretamente para uma cadeira como uma mão invisível, a respiração falha, a visão a escurecer por um momento. A empregada entrou em pânico e ligou para João. E ele chegou mais rápido do que qualquer reunião alguma vez o tinha tirado do seu lugar, entrando na sala com o habitual frio nos olhos, mas com as mãos a tremer quando lhe tocou no ombro. Dona Sofia desvalorizou o alarme de todos e disse que estava apenas cansada. Mas João viu que os lábios dela tinham ficado mais pálidos. Viu a forma como ela tentava esconder a sua respiração curta e rápida, como se estivesse a esconder um segredo. E naquele momento, ele não era o homem que dava ordens. Ele era apenas um neto a enfrentar o pensamento de que um dia ela já não estaria à beira da rua, à espera de uma chávena de café. O médico de plantão disse-lhe para monitorizar a pressão arterial, disse que ela precisava de descansar, lembrou-o dos compromissos, e João acenou com a cabeça como se acenasse para uma sentença que não podia ser comprada. Ele sentou-se ao lado de Dona Sofia e ouviu-a dizer suavemente que não queria morrer num apartamento bonito, sem ninguém a segurar-lhe a mão. E ele percebeu que o seu medo não era perder poder. Era perder a única pessoa que restava que podia dizer as coisas que o forçavam a sair da fortaleza que ele construíra à sua volta. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se estivesse a andar por um túnel. Os olhos a arder por falta de sono, os ouvidos aguçados por cada som, e cada vez que entrava no corredor do apartamento ou virava uma esquina, sentia como se a sombra da noite passada ainda estivesse ali algures. Só que agora ele não precisava de aparecer para que eu me lembrasse, porque o medo já estava alojado no meu peito como uma pedra fria. Deixei a Vera na creche e disse-lhe para não correr. Disse à professora para ligar imediatamente se algo estranho acontecesse. Depois enviei uma mensagem ao Rui novamente para que depois da escola fosse direto para casa e, se visse um estranho, entrasse numa loja cheia de gente. Não devia tentar fazer-se de corajoso. Eu odiava ter de dizer aquelas coisas porque elas transformavam a vida numa lista de verificação de vigilância. Mas eu não tinha escolha, porque quando um cobrador de dívidas ficava à porta sem bater, já não se tratava de dinheiro. Era um lembrete de que a minha família tinha sido colocada na mesa. Dentro do café, tudo ainda decorria normalmente, como um guião que todos sabiam de cor. E eu agarrava-me a esse ritmo como quem se agarra a um corrimão ao descer escadas escorregadias. Então João Marques voltou, não ruidosamente, não de forma ostensiva, apenas a entrar quando a multidão tinha diminuído, escolhendo a mesma mesa de canto, onde podia ver a porta, ver o balcão, ver todas as saídas, como um hábito de segurança que ele não conseguia desligar. Não flertava, não sorria, não tentava parecer gentil. Apenas pedia café preto, sentava-se imóvel, e a sua presença fazia a sala sentir como se a temperatura baixasse um pouco. Não porque ele fosse frio, mas porque tudo à sua volta se enrijecia automaticamente em seriedade. Eu odiava a forma como ele podia entrar e fazer as pessoas ficarem mais caladas. Odiava a certeza que ele carregava, a certeza que eu não tinha. Mas, ao mesmo tempo, alguma parte de mim sentia-se atraída pelo fato de ele não ter pena de mim. Não olhava para mim como se eu fosse uma presa frágil, e não olhava para mim como um projeto de caridade. Olhava para mim como uma pessoa com limites, e isso fazia-me querer evitá-lo e enfrentá-lo de uma só vez. Quando lhe trouxe o café, João perguntou algo muito pequeno, se a Vera ainda tinha febre, a sua voz ainda uniforme. Mas a pergunta caiu como, espera, porque eu não sabia o que ele sabia ou até onde ia,
e eu odiava a sensação de ser lida como uma página. Eu disse que a Vera estava bem e que não tinha o hábito de contar os negócios da minha família a estranhos. João acenou com a cabeça, não discutiu, apenas disse que não precisava de detalhes. Só precisava de saber se me podia fazer faltar ao trabalho, porque se eu faltasse ao trabalho, a creche perderia o meu lugar. E se a creche perdesse o meu lugar, tudo cairia como dominós. Eu fiquei imóvel porque ele tinha nomeado o ciclo em que eu vivia todos os dias. O ciclo que os de fora geralmente não compreendiam, e eu não sabia se devia ficar zangada ou assustada, porque uma compreensão assim não era uma preocupação comum. Era a análise de alguém que vivia a prever pontos fracos. Disse que podia resolver sozinha. João disse que acreditava que sim, mas Lisboa não se importava se eu podia ou não. Lisboa só se importava se eu era esmagada. E a frase não soou a ameaça. Soou a uma observação fria de alguém que vira demasiados corpos caírem por pequenos erros. Nesse exato momento, Dona Sofia Tejo entrou no café, movendo-se mais devagar do que no dia anterior. Mas os seus olhos brilharam quando me viram, como se Vera me fizesse parte do tratamento, e não apenas um hábito de café. Dona Sofia sentou-se ao lado de João sem pedir. Encostou a sua bengala à cadeira, depois chamou-me pelo nome e perguntou se eu tinha tomado o pequeno almoço. Perguntou se o Rui tinha ido à escola hoje. Perguntou se a Vera gostaria de um urso de pelúcia velho que ela queria trazer como presente. Perguntas comuns que carregavam uma proximidade que me apertava o coração. Dona Sofia disse, como se não fosse nada, que tinha dormido melhor nos últimos dias porque sabia que me teria ali pela manhã. E as palavras gelaram-me. Não porque não fossem bonitas, mas porque eram bonitas demais por dentro. Algo demasiado perigoso. Olhei para João e captei os seus olhos num momento que não tinha controlo. Apenas o medo a escapar. Medo de perder a sua avó. E compreendi que me tinha acabado de tornar num remendo temporário para uma fenda familiar que eu não tinha causado. Dona Sofia sorriu e disse a João para não me deixar ser a única a ajudá-la a atravessar a rua. Disse que as pessoas podiam ser ricas e ainda pobres nas coisas mais pequenas. Depois virou-se para mim e disse para não ir embora porque não queria voltar para um apartamento vazio, sentindo que era apenas um fardo. Ouvi cada palavra como uma campainha de alarme, porque este apego não era apenas afeto, era um alvo. E quem quisesse magoar João procuraria o ponto mais fraco. E o ponto mais fraco estava agora ali, à minha frente. Apertei a bandeja de servir, sorri para Dona Sofia para que ela não visse o meu pânico. Mas dentro da minha cabeça havia apenas um pensamento, afiado como uma lâmina, que eu tinha de recuar. Tinha de criar distância. Tinha de proteger a Vera antes que a minha gentileza se transformasse numa corda que amarrasse toda a minha família a uma tempestade. Tentei recuar da forma menos dolorosa que consegui, passando menos tempo à espera com Dona Sofia na berma, deixando os pequenos pedaços de conversa no café terminarem mais cedo, forçando-me a parar de olhar para a mesa do canto, onde João geralmente se sentava como uma sombra cara. Mas quanto mais tentava fazer menos, mais tudo parecia apertar-se, porque Dona Sofia ainda dizia o meu nome com aquela voz calorosa. Porque João ainda aparecia nos momentos exatos em que o café ficava mais vazio. E porque dentro de mim, o medo pela Vera e pelo Rui continuavam a espalhar-se como um hematoma que não desapareceria. Naquela noite, saí do apartamento para o meu turno de limpeza num edifício de escritórios. O frio era tão intenso que a minha respiração se transformava em fumo. As luzes da rua lançavam finas riscas amarelas no passeio. A cidade parecia uma enorme boca a bocejar. Andava rápido, segurando a mala, o telemóvel pronto na palma da mão, os olhos a espreitar para cada canto sombrio, por um novo hábito que odiava com todas as minhas forças. Quando virei para o beco curto que levava à paragem de autocarro, vi-o antes mesmo que ele falasse. Pedro, encostado à parede de tijolos num casaco escuro,
O rosto não exatamente vicioso, mas com a calma de um homem que sabia que tinha a vantagem. Como se tivesse dado um passeio casual pela minha vida e decidido fazer uma pausa. Parei, não recuei, porque sabia que recuar me transformaria em presa, e mantive a voz firme ao perguntar o que ele queria. Pedro deu um pequeno sorriso e disse que só queria lembrar-me do horário. Lembrar-me que a dívida não desapareceria por si só. Depois disse primeiro o nome da Vera, como se estivesse a escolher a única coisa que me magoaria mais. E disse que a menina era tão querida, do tipo que fazia as pessoas quererem comprar-lhe um doce ou quererem assustá-la até chorar, dependendo do humor. Senti o sangue subir minha cara. Lutei para não tremer e disse-lhe para não mencionar a minha criança. Pedro inclinou a cabeça e perguntou pelo Rui. Disse que um rapaz daquela idade gostava de fingir que era forte, gostava de pensar que podia proteger a irmã. Mas a vida não se importava com o que uma criança pensava. A vida só se importava com o caminho que ele fazia para casa. Senti a garganta apertar, mas ainda mantive o seu olhar e disse que, se ele tocasse na minha família, não iria longe. Pedro riu, não alto, mas o suficiente para fazer o ar ficar mais frio. Depois deu um passo em frente, diminuindo a distância até eu sentir o cheiro a cigarros velhos e aquele cheiro metálico e sujo de ameaça. Ele disse que eu não compreendia as regras, que a dívida não era pessoal, era posse, e disse o meu nome da mesma forma que se diz o nome de uma garantia. Deslizei a mão para o bolso do casaco, não para agarrar uma arma, apenas para tocar no meu telemóvel, como quem toca numa tábua de salvação. E no momento em que Pedro se inclinou como se quisesse sussurrar algo ao meu ouvido, um carro preto deslizou pelo beco como um pedaço de escuridão sobre rodas, travando suavemente. Sem guinchos, sem solavancos, apenas parando no local exato que fez Pedro recuar meio passo por instinto. A janela baixou-se ligeiramente, apenas o suficiente para revelar um homem no lugar do condutor. Inexpressivo, os olhos a varrer como uma câmara. E embora eu nunca o tivesse visto antes, reconheci o tipo, alguém que pertencia ao mundo que eu tinha tentado evitar. Um mundo de ordens e reações, sem perguntas. Pedro lançou os olhos para o carro, depois para mim, e deu um sorriso fino como se compreendesse que outra mão tinha acabado de se meter no jogo. Não amaldiçoou, não atacou, apenas disse silenciosamente que eu devia lembrar-me. Algumas pessoas podiam intervir uma vez, mas ninguém podia me segurar para sempre. Depois virou-se e saiu do beco, com um passo sem pressa, confiante de que aquilo era apenas uma introdução. Fiquei congelada, o coração a bater tão forte que parecia que ia sair do peito. E no momento em que Pedro desapareceu, a raiva surgiu em vez do medo. Raiva por estar a ser caçada. Raiva por ser forçada a dever uma intervenção que eu não tinha pedido. Raiva por um carro estranho aparecer no segundo exato, como se a minha vida tivesse sido rastreada batida a batida. A porta do carro abriu-se e João Marques saiu como se estivesse a entrar numa sala que lhe pertencia. Casaco escuro, estatura alta, rosto inalterado, e a calma nele agora era mais assustadora do que a raiva. Virei-me para ele e exigi saber o que ele estava a fazer ali. Exigi saber há quanto tempo ele tinha pessoas a seguir-me. Exigi saber quem ele pensava que era para se intrometer na minha vida assim. João olhou para mim e não se esquivou. Disse que não tinha vindo para se desculpar. Tinha vindo porque aquele homem tinha dito nomes de crianças. E quando alguém diz nomes de crianças daquela forma, todas as barreiras sociais deixam de se aplicar. Eu disse que não era criança dele. Não era pessoa dele. Ele não tinha o direito de me pôr alguém em cima. João disse que sabia. E era exatamente por isso que a cidade me escolheria primeiro. Porque a cidade sempre escolhia a presa mais fácil, aquela sem advogado, sem câmaras, sem ninguém a protegê-la, aquela com apenas um telemóvel e um coração que não ousava desabar.
Deixei escapar uma risada seca e perguntei se ele me estava a observar por gentileza ou por controlo. João aproximou-se, apenas o suficiente para eu ver que os seus olhos não guardavam apenas frio. Guardavam o cansaço de alguém que vivia em constante defesa. E disse claramente: não a estava a observar por curiosidade. Estava a lhe observar porque a dona Sofia tinha dormido melhor por causa dela. E ele não podia deixar um homem como Pedro transformar essa gentileza num laço à volta do meu pescoço e arrastar a sua avó com ela. Ouvi o nome de Dona Sofia e o meu peito apertou-se, o medo a regressar. Mas a raiva ainda estava lá. E eu disse que não queria nada a ver com o mundo dele. Só queria a Vera e o Rui em segurança. João acenou com a cabeça, a voz baixa, e disse que era exatamente por isso que eu estava em perigo, porque as pessoas não poupavam aqueles que só queriam paz. E se eu não aprendesse a ver o caçador, ele morder-me-ia antes que eu sequer tivesse tempo de gritar. Na manhã seguinte, entrei no café com a sensação de que trazia o cheiro da noite passada em mim. Embora tivesse tomado banho e trocado de roupa, embora o vento frio me tivesse raspado a pele durante todo o caminho, algo sujo ainda se agarrava a mim. A ideia de que alguém me tinha visto num beco escuro, de que um carro preto tinha parado no momento exato. E nesta cidade, um momento assim era suficiente para transformar uma mulher comum num assunto. Os meus colegas de trabalho não me perguntaram diretamente. Apenas olhavam, os olhos a deslizarem sobre mim e depois para longe. Pequenas conversas morriam no segundo em que eu me aproximava. O riso diminuía como se tivesse sido cortado, e a forma como se aconchegavam um pouco mais atrás do balcão disse-me que o rumor tinha corrido mais rápido do que eu. Uma nova rapariga sussurrou a outra que, na noite passada, alguém me tinha visto entrar num carro de luxo, que eu devia estar envolvida com alguém das residências Tejo, que raparigas assim sempre diziam que estavam ocupadas por causa da família, mas na verdade estavam à procura de um atalho. E eu ouvi cada palavra como vidro a partir-se dentro do meu peito, porque eu não tinha força para explicar. E quanto mais se explica, mais parece que se está a defender. O gerente olhou para mim mais tempo, mencionou novamente o meu atraso, como um aviso, depois atribuiu-me uma secção mais silenciosa, como se empurrar-me para um canto tornasse o café menos complicado. Trabalhava em silêncio, a cabeça baixa na máquina de café expresso, mas as minhas mãos tremiam ligeiramente cada vez que a porta abria, como se quem entrasse pudesse trazer uma nova notícia sobre mim. Quando o meu turno da manhã terminou, corri para a creche, o peito ainda apertado de medo. E exatamente como eu temia, a recepcionista parou-me com um papel na mão, a sua voz fria ao dizer que ainda havia um saldo a pagar. Já me tinham lembrado muitas vezes. E se eu não pagasse a totalidade até a data do aviso, teriam de ceder o lugar a outra família. E havia algo naquela frase que parecia julgamento. Como se eu não estivesse apenas atrasada com o dinheiro, estivesse atrasada com o valor. Pedi mais tempo e disse que resolveria. A recepcionista olhou-me de alto a baixo, depois acenou com relutante permissão, como se me concedesse um pequeno favor para poder sentir-se gentil. Carreguei a Vera para fora, sentindo como a menina era leve como uma folha e sentindo o mundo inteiro dobrar de peso. Naquela tarde, quando regressei ao café para trocar de turno, Manuel, o meu colega mais velho, chamou-me para a zona da cozinha, onde o cheiro a café e pão fresco suavizava o aroma da tensão. E ele olhou para mim como um adulto, olha para uma criança a ser levada pelo vento. Depois disse-me diretamente que toda a vizinhança estava a falar, que alguém me tinha visto perto de um carro que não pertencia a este mundo, e que as histórias corriam sempre para a pior versão, porque as pessoas gostam de pensar mal, para que as suas próprias vidas não pareçam tão más. Ele disse-me para não me meter com homens que não viviam segundo as regras comuns, porque quando eles entraviam na vida de alguém, não traziam apenas dinheiro, traziam inimigos, traziam pessoas que viam tudo como um alvo, e quem era atingido era geralmente quem não tinha armadura.
Eu queria argumentar, mas não conseguia pronunciar as palavras porque eu tinha estado a pensar na mesma coisa desde a noite anterior. Só que eu pensava em imagens. Rui a ser alvo, Vera a ser nomeada. Os olhos de Pedro no corredor. Ao mesmo tempo, num escritório selado que eu nem sabia que existia, João estava sentado com um advogado e um dos seus homens. Ninguém levantou a voz. Ninguém falou de violência como nos filmes. Apenas frases curtas e secas como pessoas a discutir a remoção de lixo de uma estrada. O nome Pedro apareceu num arquivo fino, juntamente com rendimentos rastreados a trabalho obscuro. Chamadas de cobrança de dívidas sem documentação. Sinais de perseguição e ameaças que podiam ser transformadas em algo apresentável em tribunal se fosse bem embalado. João não disse muito. Apenas bateu com o dedo na mesa e ordenou que cortassem primeiro as receitas de Pedro, bloqueassem os canais que ele usava para apertar as pessoas, e disse ao advogado para apresentar queixa por perseguição e assédio se houvesse prova suficiente. Não porque ele acreditasse que o sistema era sempre justo, mas porque ele sabia que o sistema podia tornar-se um grampo de ferro se o colocasse no lugar certo. Ele também ordenou que os seus homens se afastassem mais de mim, para não deixar o carro preto aparecer perto de mim, porque até ele compreendia que a sua presença podia tornar-se combustível. Mas, quer ele recuasse ou não, eu ainda sentia que a tempestade tinha começado. Porque a mudança na forma como as pessoas olhavam para mim provava que no momento em que João me fixou os olhos, a minha vida já não teria permissão para permanecer invisível. E para uma mulher pobre, ser vista não era glória, era perigo. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama da Vera, ouvindo os seus suaves respiros, vendo o Rui estudar, enquanto os seus olhos continuavam a olhar para a porta, como se ele pudesse sentir a escuridão a acumular-se em torno da nossa casa. E percebi que o que mais me assustava não era que João pudesse ser cruel, era que ele tinha um poder tão grande que arrastava tempestades. Eu não conseguia resistir a isto, a esta casa desgastada onde havia apenas 3 pessoas e uma porta fina. Eu pensei que o pior tinham sido os rumores, os olhares, a forma como a creche me retinha à porta, como se eu estivesse prestes a ser empurrada para fora da vida normal. Mas então, uma tarde, o café estava mais silencioso do que o habitual. A luz do sol de inverno entrava pelas janelas e a máquina de café expresso soava subitamente demasiado alta no espaço vazio. Uma mulher entrou e o ar mudou de cor. Branca Teixeira não precisava de apresentação porque tudo nela anunciava que pertencia a outro nível. O casaco perfeitamente ajustado, o cabelo brilhante como um anúncio, o perfume caro a chegar antes dos seus passos e um olhar que varria o café como se varre um lugar que não devia existir no nosso horário. Ela escolheu uma mesa junto à janela, pediu um café expresso sem olhar para o menu. E quando eu o trouxe, Branca sorriu como se fôssemos 2 mulheres que se tinham encontrado a fazer compras, amigável de uma forma que parecia ensaiada, e disse o meu nome como se o soubesse há anos. Parei de repente, os dedos a apertarem a bandeja, o frio a descer-me pela espinha, porque eu percebi que aquela não era uma cliente comum. Era uma mensagem embrulhada em veludo. Branca disse com uma voz doce que eu não devia ficar tensa. Ela só queria falar por 1 minuto que as mulheres deviam ajudar as mulheres, especialmente quando acidentalmente se aproximavam demais de um homem como João Marques. Eu disse que não me tinha aproximado de ninguém. Ia trabalhar e ia para casa. Branca acenou com a cabeça como se compreendesse, depois enfiou a agulha logo a seguir, com uma frase leve que às vezes bastava um homem olhar na sua direção para toda a cidade virar a cabeça e olhar também, e essas atenções raramente eram inofensivas. Branca falou de João como se fala de uma tempestade, dizendo que ele tinha o hábito de transformar tudo o que tocava num alvo. Não porque ele quisesse, mas porque era assim que o mundo dele funcionava, que os inimigos dele não atiravam nele. Atiravam no que ele não podia cobrir. E o mais perigoso não era que ele fosse implacável.
era que ele tinha poder suficiente para tornar outras pessoas mais implacáveis. Eu ouvi e mantive o rosto firme, mas na minha mente só via a Vera, a testa quente, os pequenos braços à volta do meu pescoço e Pedro a dizer o nome da minha criança como um corte. Branca leu aquela reação como se estivesse a ler música. Depois suavizou o tom e disse: Ana, deves amar muito a tua família. E por os amares, devias sair do caminho de João. Não devias deixar-te tornar numa desculpa para alguém fazer algo cruel, porque, quando acontecesse, as pessoas diriam que Ana devia ter sabido, devia ter evitado. E esses devia ter não salvavam nenhuma criança. A minha garganta ficou seca. Eu queria perguntar se Branca me estava a ameaçar ou a avisar. Mas Branca já tinha colocado um cartão de visita na mesa, como se estivesse a colocar um fecho, dizendo que se eu precisasse de conselho, precisasse de um advogado, ou precisasse de uma saída, Branca podia ajudar porque Branca compreendia como este mundo funcionava. E eu não. Não peguei no cartão. Apenas disse obrigada, a voz tensa, e disse que não devia nada a Branca. Branca sorriu e disse: Claro, não estava a falar em dever. Estava a falar em sobrevivência. Depois levantou-se, deixou o pagamento exato e um sabor persistente como fumo. Voltei para trás do balcão, as mãos geladas, forçando a minha respiração a estabilizar. Mas a sensação de estar a ser alvo tinha passado de vaga para nítida. Porque se uma mulher como Branca se tinha rebaixado a vir aqui, significava que o meu nome tinha entrado numa história que eu não controlava. E nesse exato momento, a porta abriu-se novamente e João entrou como se tivesse um radar para o cheiro de perigo. Os seus olhos deslizaram sobre Branca antes de deslizarem para mim. E esse olhar fez Branca parar por um milésimo de segundo. Branca disse levemente que só tinha parado para um café. João respondeu friamente que aquele café não era uma sala de reuniões e que ela não tinha o direito de usar o nome dele para pressionar a equipa aqui. Ninguém no café ousava respirar com demasiada força porque a sua voz não era alta, mas cortava o ar em linha reta. Branca continuou a sorrir, mas os seus olhos escureceram e ela disse que João estava a proteger alguém demasiado cedo e isso não parecia ele. João olhou diretamente para ela e disse que não precisava que ela lhe dissesse a quem ele se parecia. E se ela voltasse a vir ali para falar sem ser convidada, o advogado dele entraria em contato com ela da forma que ela melhor compreendesse. Branca encolheu os ombros e saiu, mas antes de ir, olhou para mim uma vez, o olhar como uma promessa de que o jogo tinha acabado de começar. Fiquei imóvel, sentindo todos os olhares no café a cravar-se nas minhas costas. E o que mais me aterrorizava não era Branca. Era que João tinha acabado de estabelecer um limite público, claro e inegável, bem no meio do meu local de trabalho, não me deixando forma de me esconder mais da luz, como se me tivesse puxado para um palco onde eu nunca tinha escolhido pisar. Naquela noite levei a Vera para casa num estado de tensão extrema. A voz de Branca ainda me pairava nos ouvidos como uma pequena agulha, e a forma como João traçara uma linha pública ainda me fazia sentir arrastada para a luz. Mas tudo se tornou subitamente sem sentido quando a febre da Vera disparou. No início, eram apenas bochechas coradas e respiração quente. E eu pensei que era uma constipação como das outras vezes. Por isso limpei a testa da Vera, dei-lhe água morna, persuadi-a a tomar o remédio para a febre e mantive a voz calma para que a Vera não tivesse medo. Mas o calor não baixou. Subiu como uma brasa a inflamar-se durante a noite. A Vera começou a ficar com sono e a acordar, os seus olhos a abrirem-se e depois a fecharem. As suas pequenas chamadas soavam como se viessem de longe. E senti o meu coração apertar-se até mal conseguir respirar, porque eu já tinha visto hospitais antes. Já tinha visto contas que se estendiam como uma sentença.
E eu sabia que uma visita às urgências podia esmagar o pouco que eu ainda tentava manter unido. O Rui estava à porta, com o rosto pálido, a perguntar se precisava de chamar um carro. E eu olhei para o meu irmão, olhei para a carteira fina na mesa, olhei para o aviso da creche, olhei para o envelope da renda, e por um momento sombrio passou-me pela cabeça que se eu levasse a Vera para as urgências naquele momento, podia salvar a minha sobrinha, mas perder o teto sobre as nossas cabeças. E se esperasse mais um pouco, podia manter o dinheiro da renda, mas perder o que não podia ser comprado de volta. Odiava-me por ter de pesar as coisas dessa forma. Odiava um sistema que forçava o amor de uma guardiã a ficar diante de uma tabela de preços. Mas a Vera estava a respirar rapidamente, a transpirar frio. E compreendi que aquele não era o momento para autocomiseração. Peguei na Vera, envolvia num cobertor, corri escadas abaixo. O vento noturno a bater-me no rosto como uma mão. E quando estava na calçada a chamar um táxi, as minhas mãos tremiam tanto que digitei o endereço errado, os olhos a arder de frio e de medo. E então o meu telemóvel vibrou novamente. Não o cobrador de dívidas, mas outra chamada que me fez congelar. Era Dona Sofia Tejo, a sua voz mais tensa do que o normal, a perguntar como estava a Vera, como se pudesse sentir algo. Eu pretendia dizer que estava tudo bem, pretendia manter a distância como me tinha prometido a mim mesma. Mas a respiração ofegante da Vera escapou para o telemóvel, e Dona Sofia ficou em silêncio por um segundo, depois disse que eu não devia esperar. Não devia deixar a criança sofrer. Ela ia ligar para João naquele momento. Eu disse que não era necessário. Disse que podia resolver. Mas Dona Sofia interrompeu com algo brutalmente real. Que resolver não significava morrer em silêncio. Depois desligou. Menos de alguns minutos depois, chegou um veículo. Não uma ambulância com sirenes. Não um carro de luxo chamativo. Apenas um SUV preto limpo que parecia um veículo de trabalho. Parou perfeitamente à minha frente, a porta traseira abriu-se e João saiu num casaco escuro. Os seus olhos foram diretamente para a Vera, depois para mim. E desta vez não havia teste no seu olhar, apenas a tensão dura de um homem que não permitia atrasos. Ele disse-me para entrar, a sua voz não alta, mas não deixando espaço para discussão. Eu disse que não podia. Eu não queria dever. João disse que aquilo não era sobre dever, era sobre tempo. E então ele estendeu a mão e pegou na Vera em um movimento tão natural que me assustou. Não desajeitado, não distante, apenas seguro. E a minha garganta apertou porque um homem como ele ainda sabia como levantar uma criança febril, como se estivesse a levantar a coisa mais frágil do mundo. Chegamos a um hospital no centro, não contornando as regras, mas porque ele ligou antes, relatou os sintomas, e quando o SUV parou, uma enfermeira já esperava, levando a Vera diretamente para a triagem, fazendo perguntas, verificando a temperatura, colocando um monitor de oxigênio. Tudo a mover-se rapidamente, limpo e conforme o livro, como uma porta a abrir com a chave certa em vez de ser arrombada. Fiquei ao lado deles, as mãos suadas, os olhos fixos nos ecrãs a piscar como se fossem uma linha entre a vida e a morte. E na minha mente, a futura conta já subia como uma sombra. E o pânico não era apenas o medo de perder a Vera. Era o medo de ser asfixiada pelo custo de a salvar. João falou com o pessoal administrativo em frases curtas e controladas. Forneceu o seguro, as informações e o pagamento de uma forma que não me exigiu que me curvasse e suplicasse. E isso fez-me sentir mais leve e magoada ao mesmo tempo, porque eu não queria ser salva como um favor. Quando o médico disse que a Vera precisava de monitorização, que podia ser pneumonia ou uma infecção grave, eu quase cedi. O Rui agarrou a minha mão e João ficou imóvel como uma parede, mas eu podia ver a sua mão apertar. Dona Sofia chegou depois disso, o cabelo despenteado, o casaco posto à pressa. E quando viu a Vera na cama,
Segurou a minha mão da mesma forma que se segura as próprias filhas e disse que ficaria tudo bem. Disse que eu tinha feito a coisa certa. E eu chorei pela primeira vez, sem som, a tremer pelos ombros, porque alguém me tinha dito que eu tinha feito o certo em vez de me dizer que eu devia ter me preparado melhor. João puxou-me para o corredor por um momento, onde as luzes brancas e frias deixavam cada emoção nua, e disse-me para parar de falar em dever, porque tinha visto Dona Sofia na noite passada, quase a desabar no seu próprio apartamento, e ele não suportava a ideia de ela estar com dor, estar fraca, estar com medo, sem ninguém a segurar-lhe a mão. Disse que esse era o medo mais profundo que ele tinha. Não perder poder, não perder dinheiro, mas perder o momento de lhe segurar a mão quando ela precisava. E a sua voz baixou ligeiramente como uma confissão a escapar acidentalmente. Que se eu pudesse dar a Dona Sofia a sensação de ser vista, ele protegeria isso com todos os meios legais e necessários. Eu ouvi e senti o meu peito apertar, porque debaixo das luzes do hospital, no cheiro de antisséptico e na correria dos passos, eu compreendi que acabava de ser salva de uma noite que podia ter destruído a minha vida. E também compreendi que outro preço estava a formar-se silenciosamente. O preço de ser vista por um homem como João e ele decidir que não desviaria o olhar. A Vera ficou no hospital durante a noite. Depois, mais uma noite, a febre a baixar como uma porta pesada que finalmente decidia abrir. Mas eu ainda não conseguia respirar completamente, porque o alívio de uma mãe vinha sempre com outra questão mais fria. Quando chegaria a conta e com que pagaria? Sentei-me na cadeira de plástico ao lado da cama, a ver a Vera dormir com um fino soro na mão, a ouvir os bips constantes do monitor cardíaco como uma canção monótona, e senti a minha vida a ser forçada para um enquadramento diferente, onde tudo o que importava tinha um preço. O Rui dormitava no canto, a cabeça encostada a um casaco, a testa ainda franzida como se estivesse de guarda mesmo a dormir, e Dona Sofia entrava de vez em quando com uma chávena de chá quente, pousando uma mão no meu ombro, como se colocasse ali uma promessa de que não me deixaria sozinha. João aparecia com menos frequência, mas cada vez que o fazia era no momento certo. Nunca bloqueando as enfermeiras, nunca fazendo barulho, apenas de pé ao fundo da sala como uma parede invisível. E eu odiava ter de admitir que a sua presença me fazia sentir mais segura, mesmo que também me assustasse. Quando o médico disse que a Vera podia ter alta se mantivesse estável e seguisse o plano de medicação, eu agradeci-lhe até a minha voz quebrar. E logo a seguir, ouvi o pessoal administrativo mencionar os formulários do seguro, mencionar a coparticipação. E embora João tivesse tratado da maior parte, as minhas costas ficaram frias. Porque na minha vida, nada era grátis. Havia apenas o que ainda não tinha sido precificado. Naquela noite, quando a Vera já dormia mais profundamente, João sugeriu que eu fosse para o corredor para conversar. Não o tipo de conversa que parecia sombria, mas o tipo que parecia clara como um acordo. E eu segui-o para debaixo de luzes brancas que não escondiam nada. Ele disse que tinha visto a minha vida correr à beira do colapso, que uma única febre era suficiente para derrubar toda a família. E ele não gostava daquele tipo de risco. Não por minha causa, mas por causa das crianças e por causa de Dona Sofia. Eu ouvi, os meus olhos em carne viva e vermelhos. E eu disse que se ele planeava dar-me dinheiro, eu não o aceitaria, porque eu não queria tornar-me uma história na boca de outras pessoas. Eu não queria que Branca tivesse razão. Eu não queria que a minha menina crescesse a acreditar que a sua mãe tinha de pagar com obediência apenas para sobreviver. João olhou para mim e não me interrompeu. Depois disse que não me estava a oferecer dinheiro para gastar. Estava a oferecer uma saída com papelada, algo que podia ficar sob a luz sem me fazer baixar a cabeça. Disse que Dona Sofia tinha um pequeno fundo comunitário em seu nome com um gestor
e auditorias usadas para apoiar a formação profissional para trabalhadores de serviços que quisessem estudar mais, e ele queria usar esse fundo para cobrir a minha propina para aulas noturnas, aulas com certificados práticos, para que eu não tivesse de viver para sempre dentro do ciclo de turnos da manhã e turnos da noite. Dei uma risada seca e disse que parecia um presente muito bem embrulhado, e eu não acreditava em presentes de homens poderosos, porque os presentes geralmente vinham com cordas. João disse que se eu queria condições, devia nomeá-las. E havia algo na sua voz duro como aço, mas não era exatamente uma ameaça. Era um desafio. Olhei diretamente para ele e disse que as minhas condições eram simples e impossíveis para um homem como ele. Que eu não lhe pertencia. Ninguém me podia possuir. Ninguém me podia controlar. Ninguém podia usar essa ajuda para exigir o meu corpo, a minha submissão ou o direito de decidir a minha vida. Que eu estudaria para me sustentar, não para me tornar uma joia colocada ao lado dele. Disse que, se ele concordasse, tudo tinha de ser documentado, transparente, auditado da forma que ele alegava. E eu continuaria a trabalhar, ainda pagaria uma parte do que ganhava, mesmo que fosse pequena, para não sentir que devia. João ficou em silêncio tempo suficiente para eu ouvir o ar-condicionado assoprar. E dentro daquele silêncio, senti o verdadeiro confronto. Não com homens da máfia ou cobradores de dívidas, mas com os instintos de um homem habituado a dar ordens. Um segundo depois, João acenou com a cabeça, não sorriu, apenas disse bem. E aquela única palavra caiu como uma porta pesada a abrir. Ele disse que o advogado do fundo prepararia a papelada. Cada pagamento teria documentação. Eu assinaria como uma beneficiária qualificada, não como alguém a quem se concedia um favor, e eu não lhe deveria nada, exceto continuar a viver e cuidar da Vera adequadamente. Senti os meus olhos arderem, não por gratidão, mas porque a tensão que acabara de suportar parecia uma batalha que eu tinha vencido ao recusar-me a recuar. E eu odiava que alguma parte de mim o respeitasse mais por ouvir. João olhou para mim novamente, a voz baixa, e disse que estava habituado a que as pessoas dissessem sim. Por isso, ouvir-me dizer não era ao mesmo tempo irritante e necessário. E eu respondi que estava habituada a dizer não para sobreviver, porque se eu não dissesse não, a vida diria não por mim. Nesse momento, num corredor de hospital que não era nada romântico, enfrentamo-nos como duas pessoas de dois mundos diferentes. No entanto, ambos puxados para o mesmo ponto, uma criança deitada atrás de uma porta e uma coisa sobre o dia. E eu compreendi que este acordo não era apenas propinas. Era um novo fio, fino mas real, que me ligava a um homem que eu temia e ainda não conseguia negar que estava a tentar entrar na luz à sua maneira. Tentei acreditar que o acordo no corredor do hospital era uma linha limpa e reta. Que se tudo fosse transparente, documentado, auditado, então a vida carregaria menos sujeira. Mas o mundo de João não corria em linhas retas. Corria em reações. E cada vez que ele mudava um pequeno hábito, outras pessoas podiam sentir o cheiro. A Vera teve alta e foi para casa com um saco de remédios e instruções de cuidados. Voltei ao café com olheiras, mas uma resolução teimosa, e comecei a receber o meu horário de aulas noturnas, como quem se agarra a uma nova escada. Os primeiros dias foram silenciosos de uma forma que parecia falsa, até que o Rui me ligou durante o intervalo da escola. A sua voz baixa e a tentar parecer calma, dizendo que havia um carro estranho estacionado perto do portão da escola nos últimos dias, sem fazer nada, apenas parado. E hoje um homem tinha lhe perguntado o nome. Perguntou em que direção ele ia depois da escola, falando como se fosse amigável. Mas os seus olhos não eram amigáveis. Sentia as minhas mãos gelarem. Disse ao Rui para ir diretamente para uma área movimentada, para ligar para um professor ou segurança da escola, para não andar sozinho. E quando desliguei, fiquei imóvel por um segundo.
compreendendo que o aviso de Branca e a sombra de Pedro no corredor não eram fragmentos separados. Eram uma rede a apertar-se. Naquela mesma noite, Pedro apareceu como uma sombra familiar. Desta vez, não num beco, mas perto da paragem de autocarro, de pé debaixo de uma luz tremeluzente e sorrindo como se alguém lhe tivesse dado permissão para regressar ao jogo. Ele perguntou se eu realmente pensava que tinha escapado. Disse que alguém não gostava da rapidez com que eu tinha sido levada para o hospital. Alguém não gostava de como eu tinha sido protegida. E quando exigi saber para quem ele estava lá a trabalhar, Pedro apenas encolheu os ombros e disse que trabalhava para quem pagava a tempo. Depois disse o nome do Rui novamente. Disse o nome da Vera novamente, como se soubesse que tudo o que tinha de fazer era pronunciá-los para me tirar a respiração. Compreendi que Pedro não se tinha tornado ousado por si só. Tinha sido instigado por outra mão, um rival a testar João, puxando o fio mais macio. E esse fio era a minha casa. João soube quase imediatamente. Não porque eu lhe tivesse dito, mas porque os seus homens estavam a observar um quadro maior. E nesse quadro, o Rui a ser questionado na escola não era aleatório. Era um sinal. João veio ter comigo ao café depois do fecho, não ocupando a sua mesa de canto habitual, mas de pé ao lado do balcão, a sua voz curta ao dizer que eu já não podia levar o Rui de volta ao apartamento antigo, e não era uma sugestão. Eu reagi da forma como sempre reagi a ordens. Disse que não. Disse que era a minha casa. Disse que não podia deixá-lo controlar a minha vida, mas João sustentou o meu olhar e disse que aquilo já não era sobre orgulho. Era sobre o seu rival a decidir transformar crianças numa mensagem. E se eu quisesse manter o direito de escolher a minha própria vida, tinha de continuar viva para o usar. Ele disse que tinha preparado um apartamento de alta segurança numa área guardada com câmaras, acesso controlado, pessoal de segurança, o contrato de arrendamento em nome de uma entidade legal legítima do Fundo Comunitário de Dona Sofia, tudo devidamente documentado. Nada de vem viver na minha casa, e eu podia assiná-lo como uma solução temporária. Enquanto os processos de proteção estavam a ser tratados, ouvi a frase entidade legal e senti como se estivesse a ser puxada para um tipo mais elegante de jaula. Perguntei por quanto tempo ele planeava prender-me. João disse que até as pessoas que o testavam se aborrecerem ou até ele cortar o seu caminho, e ele cortaria da forma mais limpa possível. No dia seguinte, um advogado encontrou-me num pequeno escritório e apresentou-me a papelada para uma ordem de proteção baseada em ameaças de perseguição e o histórico de contacto assediador de Pedro, dizendo-me para guardar todas as mensagens, para documentar cada avistamento de um carro estranho, e senti-me como uma personagem num caso ao qual nunca tinha pedido para me juntar. O Rui foi apanhado na escola por um dos homens de João, mas ele não estava vestido como um guarda-costas, óbvio, apenas um homem comum com uma voz educada. E isso fez o Rui sentir-se zangado e assustado ao mesmo tempo, porque ele queria ser o homem da casa. Mas também sabia que a irmã estava a ficar sem forças. Fiz as malas em silêncio, dobrando as roupas da Vera e enfiando os livros do Rui em caixas, olhando para o apartamento antigo com a sua mancha de água no teto e o barulho a escoar pelas paredes. E embora eu o odiasse, ainda era a minha liberdade. Uma liberdade pobre, mas nas minhas próprias mãos. Quando entramos no apartamento novo, tudo estava tão limpo que me deixou desconfortável. Corredor luminoso, tapete grosso, fechadura de teclado, uma câmara no canto, segurança a cumprimentar-nos. E compreendi que esta segurança não vinha de eu ser forte. Vinha de eu existir dentro do raio de controlo de outro homem. A Vera correu pela sala a rir-se das grandes janelas e das luzes da cidade espalhadas como uma faixa de estrelas. Mas eu fiquei a olhar para a fechadura, ao ouvir o trinco fechar-se. E pela primeira vez, compreendi claramente que uma gaiola dourada não precisava de grades. Precisava apenas de regras de entrada.
Guardas que sempre sabiam onde eu ia. E a verdade silenciosa de que, se João quisesse, ele podia transformar este apartamento num refúgio ou numa prisão com um telefonema. Não o disse em voz alta, mas o meu novo medo tinha mudado de forma. Já não o medo de ser atacada na rua, mas o medo de perder o meu direito de escolha dentro de um lugar rotulado como seguro. E isso fez-me compreender que o preço da proteção era por vezes viver à sombra do protetor. Os dias no novo apartamento passavam numa espécie de silêncio vigiado. Levei a Vera para a creche por um caminho alterado. O Rui ia para a escola com instruções repetidas como uma oração. E eu ia trabalhar e depois para as aulas noturnas com a sensação de que estava a viver dentro de uma caixa de vidro, segura mas incapaz de respirar profundamente. Dona Sofia ainda insistia em manter o seu hábito matinal de sair, dizendo que não queria tornar-se uma mulher idosa trancada num apartamento bonito. E eu, embora continuasse a lembrar a mim mesma para recuar, ainda me sentia atraída por ela por um afeto que não precisava de razão. Pela forma como Dona Sofia dizia o nome da Vera, a forma como se diz o nome da verdadeira alegria. Naquela manhã caiu uma neve fina, não o suficiente para branquear as ruas, mas o suficiente para tornar o passeio escorregadio e as luzes dos carros refletirem como facas. E enquanto eu me dirigia ao café, vi Dona Sofia parada na beira da estrada familiar, a sua bengala de prata a tocar o cimento, os seus ombros mais pequenos dentro do casaco grosso, os seus olhos a observar o fluxo de carros como quem observa um rio sem margem. Eu abrandei. Devia ter continuado a andar. Devia ter mantido a minha distância, mas os meus pés levaram-me em frente de qualquer maneira, porque algumas coisas dentro de nós não ouvem a razão. Dona Sofia sorriu quando me viu e disse que o trânsito estava intenso hoje. Disse que devia ter havido um acidente algures, por isso os carros estavam a ser direcionados para ali e eu estava prestes a segurar Dona Sofia pelo cotovelo quando um caminhão mudou de faixa demasiado rápido. Travões a guinchar, puxando uma fila de carros atrás de si como uma reação em cadeia, e o fluxo de trânsito avançou perto da berma, como uma onda preta. Dona Sofia lá assustou-se, o pé a escorregar ligeiramente na fina camada de neve, a sua bengala a inclinar-se, e num curto momento vi o pior que podia acontecer. Uma mulher idosa a cair na rua. A vida tão frágil como papel. Atirei-me por instinto, sem tempo para pensar em carros, sem tempo para pensar em regras. Apenas tempo para pensar que se Dona Sofia caísse, ela não se levantaria rápido o suficiente. Agarrei o casaco de Dona Sofia e puxei-a com força para mim. E esse puxão salvou Dona Sofia de cair, mas colocou-me bem na abertura entre a berma e o trânsito. Um sedã derrapou na neve, tentou desviar-se, mas não conseguiu, e o lado do carro atingiu-me como um tapa seco, forte o suficiente para me fazer tropeçar no passeio, o meu joelho a rachar contra a pedra fria, e uma explosão de dor a rasgar-me o braço enquanto eu ainda segurava Dona Sofia com força como se estivesse a segurar algo sagrado. A neve sob a minha mão ficou subitamente vermelha. Não muito, mas o suficiente para me gelar. Sangue a escorrer de um longo corte no meu antebraço, a encharcar a minha manga, e o frio de Lisboa transformou-se instantaneamente no frio do medo. Dona Sofia entrou em pânico e gritou o meu nome, a sua voz a quebrar, a sua mão trêmula, a tocar-me na bochecha como se estivesse aterrorizada por eu já não conseguir ouvir. E eu apenas ofeguei e disse que o importante era Dona Sofia estar bem. As palavras soavam como alguém a tentar impedir que o mundo desabasse mais uma vez. Buzinas tocavam. Pessoas gritavam. Alguém chamou uma ambulância. E no meio daquele caos, João apareceu como uma rajada escura, movendo-se rapidamente pela multidão sem pedir espaço. Os seus olhos varreram o sangue na neve e depois fixaram-se em Dona Sofia. E pela primeira vez,
Vi perda de controlo num homem construído a partir do controlo. João ajoelhou-se ao lado da sua avó e puxou Dona Sofia para o seu peito, como se estivesse a puxar um pedaço do seu próprio corpo. A sua mão a embalar a nuca dela, a sua voz baixa, mas afiada como uma lâmina, ao perguntar se ela sentia dores em algum lado, se sentia tonturas. E Dona Sofia tentou manter a calma, mas as lágrimas já tinham escorrido, dizendo que tinha quase caído, dizendo que eu a tinha puxado para trás, dizendo que sem mim ela teria sido atropelada. João levantou a cabeça e olhou para mim, e os seus olhos já não eram frios. Eram escuros e profundos, como água sem fundo, cheios de raiva, cheios de medo, cheios de algo próximo do desespero que ele não permitia que ninguém visse. Ele não me tocou imediatamente, como se tocar-me significasse admitir que eu importava de uma forma que ele não queria admitir. Mas quando viu sangue a escorrer pelo meu pulso, estendeu a mão e pegou no meu braço, uma pressão firme o suficiente para abrandar a hemorragia. E ele ordenou uma ambulância. Ordenou que nos levassem para dentro. Ordenou agora. Cada palavra a cair como uma ordem. No entanto, tremendo ligeiramente na base da sua voz, olhei para ele naquele momento e percebi que o homem implacável que a cidade temia tinha um ponto fraco. E não era dinheiro nem poder. Era nos braços a segurar uma mulher idosa que estava a tremer e na forma como os seus olhos se mantinham fixos em Dona Sofia, como se ele a largasse, o mundo desabaria. Quando a ambulância chegou, João não deixou Dona Sofia. Sentou-se perto dela, uma mão a segurar a dela, e eu sentei-me em frente a eles com o braço enfaixado, o joelho a latejar, vendo a verdade mais claramente do que qualquer rumor de que o que podia quebrar João não era perder poder. Era a ideia de perder a família mesmo à sua frente. E quando ele olhou para o sangue na neve, não viu apenas um acidente. Viu uma nova linha de frente, onde um inimigo não precisava de uma arma para o matar. Eles só precisavam que Dona Sofia caísse mais uma vez. Depois de o carro me ter atingido e o sangue manchado a neve, pensei que as pessoas compreenderiam pelo menos uma coisa: que eu não era uma caçadora de ouro. Era simplesmente a pessoa que se atirou para a frente para impedir que uma mulher idosa caísse. Mas a vida raramente recompensa a gentileza com justiça, especialmente quando alguém quer distorcê-la em entretenimento. Apenas alguns dias depois, enquanto a ligadura no meu braço ainda não tinha sido removida, e o meu joelho ainda doía quando subia escadas, uma publicação anônima espalhou-se por um grupo comunitário local. A manchete alta e chocante, alegando que uma pobre empregada de mesa tinha deliberadamente visado uma família rica para lhes arrancar dinheiro, que tinha encenado um acidente, que tinha seduzido um chefe misterioso para subir na vida. E a publicação incluía fotos minhas no corredor do hospital, fotos minhas ao lado de um SUV preto, fotos minhas a segurar Dona Sofia na berma. Tudo cortado e costurado para contar uma história mais suja do que a verdade. Os comentários surgiram como um enxame de pássaros. As pessoas chamavam-me sanguessuga, interesseira, uma mulher que usava crianças como escudo. E a crueldade vinha tão facilmente que me deixava nauseada. No café, os colegas olhavam para mim como se eu fosse um problema. O gerente chamou-me e não perguntou se algo era verdade, apenas perguntou se eu planeava arrastar o negócio para um escândalo e disse que se as coisas não acalmassem, ele teria de me despedir para proteger os empregos de todos os outros. Cerrei os dentes e disse que não tinha feito nada de errado. Mas a frase soou pequena contra o brilho constante dos ecrãs dos telemóveis. A creche ligou-me, o seu tom educado, mas firme, dizendo que tinham visto a publicação, dizendo que outros pais tinham reclamado, dizendo que não podiam permitir que uma situação controversa afetasse o ambiente das crianças, e recusaram-se a aceitar a Vera a partir da semana seguinte.
Fiquei no balcão da recepção a segurar a mala da Vera, sentindo como se estivesse a ser expulsa da sociedade por um aviso administrativo limpo. No mesmo dia, a escola do Rui ligou-me para uma reunião com uma psicóloga, dizendo que o Rui estava a ser alvo de provocações, a ser chamado de nomes sujos e por segurança. Precisavam de saber se a família tinha algum problema, se alguém os estava a seguir, se precisavam de mudar as rotas de recolha. Perguntas que soavam a preocupação, mas também a pressão. Porque eu sabia que uma resposta errada podia transformar o Rui num ficheiro de risco. O Rui sentou-se ao meu lado, o rosto vermelho de raiva, insistindo que não estava assustado. Mas as suas mãos estavam cerradas tão forte que os seus nós dos dedos ficaram brancos. E olhei para o meu irmão e senti algo no meu coração a rachar porque ele devia estar apenas a pensar em testes, não em manter-se de pé perante palavras sujas. Naquela noite, de volta ao apartamento de alta segurança, vi a Vera a dormir, vi o Rui a engolir as suas lágrimas e compreendi que a segurança do edifício não conseguia bloquear um tipo diferente de violência. A violência da opinião pública. O tipo que podia roubar o lugar da Vera na creche e fazer do Rui um alvo no recreio da escola sem ninguém ser preso. Sentei-me sozinha na cozinha, as minhas mãos ainda a doer, e uma decisão formou-se dentro de mim como um frio a descer. Tinha de ir embora, tinha de cortar laços, tinha de fazer o meu nome desaparecer da órbita de João antes que alguém continuasse a usá-lo como isco. Enviei uma mensagem curta, Dona Sofia, a dizer que lamentava, que tinha de me concentrar nas crianças. Depois desliguei o telemóvel, bloqueei números desconhecidos e comecei a fazer as malas durante a noite. Sem chorar muito, porque já não tinha energia para chorar, apenas sentindo um vazio como se algo tivesse sido arrancado de mim. João percebeu que eu tinha desaparecido em poucas horas, não porque me rastreasse como propriedade, mas porque os seus homens notaram sinais incomuns à volta da escola do Rui e à volta da creche, e ele compreendeu que aquilo já não era aleatório. Era uma campanha. Ele não correu para me arrastar de volta. Não enviou homens para bloquear a porta. Não usou o poder para me forçar, porque ele compreendeu que, se me segurasse pela força, me transformaria numa prisioneira exatamente da forma como eu temia. Em vez disso, sentou-se com o seu advogado e exigiu que a origem da publicação fosse rastreada. Exigiu que os registros fossem preservados. Exigiu que os pedidos de preservação de dados fossem feitos. Recolheu provas de que Branca estava por trás da campanha de difamação e a estava a usar para me afastar dele. E quando havia o suficiente, abriu um processo por difamação e extorsão através do caminho legal adequado, cortando cada pedaço de apoio a que Branca ainda se agarrava nos seus círculos com telefonemas curtos e portas que de repente se fechavam na sua cara. Mas mesmo enquanto ele fazia tudo nas sombras, eu ainda escolhi cortar de forma limpa, porque o que eu mais temia era a Vera perder a sua infância e o Rui perder a segurança apenas porque um homem poderoso tinha olhado na nossa direção. Alguns dias depois, voltei ao café tarde da noite para recolher o resto das minhas coisas e dizer ao Manuel que me demitia. A cozinha estava vazia, apenas com o cheiro a café velho e o zumbido fraco do frigorífico. E enquanto dobrava o meu avental, João entrou pela porta das traseiras, como se soubesse que este era o único lugar a que eu voltaria. Imediatamente levantei a minha barreira e disse que tinha decidido, disse que não queria mais arrastar as crianças para isto. Mas João não argumentou. Apenas se manteve suficientemente afastado para não me pressionar. A sua voz baixa ao dizer que não tinha vindo para me convencer a ficar. Tinha vindo para dizer algo real, que ele trataria de Branca através da lei, que ele limparia a publicação, que ele reabriria o caminho da creche da Vera e o caminho da escola do Rui, se pudesse. Mas ele não prometeu um conto de fadas. Não prometeu que o mundo seria gentil. Apenas prometeu que, se alguém usasse crianças para jogar um jogo de poder,
Ele os faria pagar de uma forma legal de que não podiam escapar. Olhei para ele, as lágrimas a subirem, mas engolidas de volta. E sob a luz fraca da cozinha, compreendi que aquilo era separação no sentido mais verdadeiro. Não porque o sentimento tivesse terminado, mas porque o sentimento não era forte o suficiente para vencer o medo. E a promessa prática de João soava como o último fio entre nós. Fino, apertado, mas ainda não quebrado. Eu pensava que sair e cortar o contacto abrandaria a tempestade. Mas a tempestade não precisava da minha permissão para chegar. E um caçador não gosta de perder a presa, especialmente quando outra pessoa está a puxar os cordelinhos nos bastidores. Naquela manhã, o Rui foi para a escola pela nova rota. Eu tinha tentado manter tudo em segredo, mudei os horários de recolha, pedi a um conhecido para levar a Vera para um lugar temporário e disse a mim mesma que se conseguisse aguentar algumas semanas, tudo se acalmaria. Mas quando cheguei ao portão da escola, exatamente a tempo, o Rui não apareceu. No início pensei que o tinham retido para um teste. Liguei-lhe, o telemóvel tocou e depois cortou. Enviei uma mensagem sem resposta e o meu coração começou a bater num ritmo que não pertencia à razão. A secretaria da escola disse que o Rui tinha saído do campus depois das aulas. Disse que ele tinha saído pelo portão leste. Disse que um homem tinha estado à espera como um pai espera. Disse que o Rui parecia hesitante e mesmo assim foi com ele. E senti o mundo inclinar-se como um chão escorregadio. Não esperei mais um segundo. Liguei para o 112 ali mesmo na calçada, a minha voz a falhar, mas clara, dando a descrição do Rui em palavras, a roupa que ele estava a usar, a hora, tudo o que eu sabia sobre Pedro e as ameaças anteriores. A operadora manteve-me em linha, disse-me para ficar num lugar seguro, perguntou se havia alguma mensagem de resgate, perguntou se alguma matrícula tinha sido vista, e eu respondi com as mãos a tremer, porque na minha mente havia apenas uma imagem. O Rui a tentar parecer forte enquanto era puxado para um carro que não pertencia à sua vida. A polícia chegou rapidamente, registrou uma queixa, interrogou testemunhas, puxou imagens das câmaras da escola, e como se tratava de um menor desaparecido em circunstâncias suspeitas, o protocolo de investigação ativou-se imediatamente. Consideraram um alerta de desaparecimento se pudessem obter informações suficientes sobre o veículo e o suspeito, e ouvi aquelas palavras como algo que pertencia às notícias, não à minha casa. Liguei para o meu conhecido para verificar a Vera. Depois fiz a única coisa que me tinha prometido a mim mesma que não faria novamente. Liguei para João Marques. João atendeu quase imediatamente. Não me perguntou por quê, apenas perguntou onde estava o Rui. E quando ouviu a resposta, a sua voz caiu em algo frio como aço mergulhado em água, dizendo-me para manter contato com a polícia, para não ir procurar sozinha, e dizendo que enviaria um advogado para coordenar. Dentro de uma hora, um dos advogados de João estava na esquadra a atuar como uma ponte de informação, não interferindo com a investigação, mas ajudando a fornecer o histórico de ameaças guardado, as provas de perseguição e os pedidos para preservar os dados das câmaras dos cruzamentos em redor da escola. João não correu para as ruas com uma arma. Ele fez algo mais perigoso e limpo. Acendeu toda a sua rede de vigilância, câmaras privadas em edifícios. Controlou fontes em parques de estacionamento, em postos de gasolina, em lugares onde as pessoas não pensavam que alguém estivesse a gravar, e exigiu que cada pedaço de imagem fosse recuperado e costurado numa rota. Um carro cinzento velho apareceu num clipe perto do portão da escola. A matrícula parcialmente obscurecida por lama, mas ainda o suficiente para restringir o tipo de registro. E quando os dados das câmaras de trânsito da cidade foram extraídos através de pedido da polícia, a sombra desse carro apareceu repetidamente em cruzamentos como um peixe a deslizar por baixo do gelo.
João passou essa informação aos detetives. Enquanto os seus homens reviam armazéns abandonados e locais que Pedro costumava frequentar, mas João mantinha um limite rígido, nenhum contacto antes de a polícia estar pronta, porque um passo em falso podia fazer o Rui ser movido ou ferido para apagar o rastro. Uma mensagem de texto chegou ao meu telemóvel, não longa, apenas dizendo que se eu quisesse ver o Rui ainda a respirar, eu não devia depender da polícia, e estava assinada com um símbolo que eu não compreendia, mas João compreendeu imediatamente, a marca de um grupo rival a testá-lo, usando Pedro como uma lâmina. O advogado explicou-me que o DCIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, geralmente intervinha se houvesse sinais de uma linha federal, pedidos de resgate a movimentar fundos por vários estados ou o suspeito a atravessar fronteiras estatais. E como o rastro ainda estava dentro da cidade, a polícia local lideraria, mas coordenaria com outras agências se o sinal cruzasse linhas. Ao amanhecer, as câmaras de trânsito apanharam o carro cinzento a entrar numa zona industrial perto da margem sul. E uma fonte da rede de João confirmou que Pedro tinha alugado uma parte de um armazém ali sob um nome falso. A polícia fez um plano, cercou o local por procedimento, obteve mandados se necessário e entrou com uma abordagem de refém em primeiro lugar. E João manteve-se à distância, sem cruzar a linha, mas os seus olhos nunca deixaram a porta do armazém como se ele pudesse tirar o Rui apenas pela vontade. Quando a equipa entrou, o caos durou apenas minutos, tempo suficiente para eu prender a respiração até doer. E então um agente carregou o Rui, o rosto pálido, os pulsos frouxamente amarrados, os lábios manchados de sangue onde ele tinha mordido para não chorar. Mas os seus olhos estavam abertos. Ele estava vivo. Corri para ele e abracei-o, soluçando sem controlo. Enquanto o Rui tremia intensamente e ainda tentava dizer que lamentava, como se ser raptado fosse culpa dele por seguir um estranho. Pedro foi algemado no local. E no interrogatório, ele tentou negar, depois tentou culpar a dívida. Mas as provas das mensagens, as instruções que tinha recebido, o símbolo, os pequenos depósitos na sua conta antes do rapto revelaram outra ligação, suficiente para a polícia alargar a investigação em direção ao rival que estava por trás dele. Quando João viu o Rui em segurança, ele virou-se, não me abraçou, não exigiu crédito, apenas disse ao seu advogado que, a partir de hoje, cortaria várias operações de alto risco, reestruturaria a rede para reduzir a violência superficial e reduzir os pontos vulneráveis. Porque se ele mantivesse o seu império à maneira antiga, as crianças seriam sempre alvos, e esse era um preço que ele já não podia pagar. Ouvi aquelas palavras como se estivesse a ouvir uma mudança real, não uma doce promessa. E no momento em que segurei o Rui sob as luzes frias do parque de estacionamento, compreendi que a vitória de hoje não era Pedro ser preso. Era que um homem como João tinha começado a aceitar perder dinheiro e perder controle em alguns cantos escuros em troca da única coisa que ele se recusava a perder, a família. A primavera chegou a Lisboa sem ruído. Chegou em finas faixas de luz solar a cair sobre os passeios, ainda úmidos. Nas últimas placas de gelo a derreter-se ao longo da berma, como um lento perdão. No cheiro à terra úmida trazido pelo vento do Tejo que já não cortava a pele, apenas fazia as pessoas respirar mais profundamente sem dor. Depois do rapto, a vida não voltou como um conto de fadas. Voltou como algo real, cheio de papelada, cheio de compromissos, cheio de pequenas cicatrizes com as quais as pessoas aprendem a viver. Dona Sofia Tejo manteve o tratamento em dia. O médico disse que a sua saúde estava mais estável agora que ela concordou em descansar e concordou em comer. E a parte estranha era que ela ouvia quando eu lhe lembrava, porque eu não lhe lembrava como quem dá ordens. Eu lembrava-lhe como alguém que sabia o preço de uma respiração.
João não transformou Dona Sofia num símbolo para exibir devoção. Ele simplesmente alterou a sua agenda de reuniões em silêncio, cortou as desnecessárias. Aparecia em casa nas manhãs que ele antes tratava como tempo para outra coisa. E quando Dona Sofia lhe pegava na mão, eu via-o segurá-la de volta, não relutantemente, não apressando-se a afastar-se como um homem a aprender uma nova habilidade e a perceber que isso importava mais do que qualquer contrato. Voltei às minhas aulas noturnas de acordo com o processo do fundo comunitário. Papelada clara, horário claro, sentada na fila do meio com uma caneta e um caderno. Os meus olhos ainda sombrios, mas mais brilhantes, porque pela primeira vez podia ver um caminho que não era apenas correr para não cair. O Rui encontrou o seu caminho de volta ao ritmo da escola e ao ritmo da vida de um adolescente de verdade. Ainda havia momentos em que ele se assustava. Ainda havia dias silenciosos, mas ele aprendeu que ser forte não significava engolir o medo até ele desaparecer. Ser forte significava dizê-lo em voz alta e aceitar ajuda quando era preciso. E isso salvou-o de se endurecer numa versão de si mesmo construída apenas a partir da dor. João não saiu da escuridão com uma única promessa, mas mudou a forma como andava dentro dela. Reduziu a violência superficial, cortou as raízes de maior risco, colocou a proteção acima do desempenho do poder e aprendeu algo que ele antes desprezava como fraqueza, que proteger alguém não significava trancá-los numa gaiola dourada. Significava construir uma parede forte o suficiente para que as pessoas que amava pudessem viver livremente atrás dela, sem o medo de serem caçadas. Dona Sofia recuperou as suas manhãs na rua. A mesma bengala de prata, o mesmo ritmo lento. Mas os seus olhos estavam mais leves agora porque ela já não se sentia um fardo. Ela fazia parte de uma família que se tinha escolhido, e o hábito de atravessar a rua já não era um momento de tremor. Tornou-se um ritual pacífico onde uma mão idosa era segurada no momento certo e ninguém tinha de ficar sozinho em frente aos carros a correr. O sabor desta história vive ali. O ponto fraco não é algo para esconder por vergonha. É algo que se escolhe proteger, porque as coisas mais macias são o que mantém uma pessoa humana numa cidade fria e num mundo cheio de armadilhas. Naquela noite, depois do café fechar, fui para a cozinha lavar as mãos. Sabão e café velho a misturarem-se. E João ficou à porta da cozinha como um homem que não sabia como dizer palavras suaves, mas ainda assim veio porque tinha de falar. Ele não trouxe flores. Ele não trouxe juramentos altíssimos. Ele apenas trouxe uma pequena caixa, abriu-a para revelar um anel que não era chamativo, uma pequena pedra, um design tão simples que podia ser ignorado por qualquer um que amasse o brilho. João disse que não me estava a pedir para o salvar e não estava a prometer tornar-se um homem tão limpo como alguém que nunca tinha pisado na escuridão. Mas ele estava a prometer uma coisa que ele podia fazer, que ele viveria mais limpo a cada dia, mais verdadeiro a cada dia, mais firme a cada dia. E tudo entre nós passaria pela papelada adequada, pela livre escolha, pelos momentos em que eu tinha o direito de dizer não e ainda ser respeitada. Olhei para o anel. Olhei para o homem que tinha aprendido a ficar a tempo na berma, em vez de observar debaixo de uma marquise, e compreendi que aquilo não era um pedido de casamento de conto de fadas. Era uma oferta para construir uma casa de verdade juntos. Um lugar onde um pequeno ato de gentileza numa manhã fria tinha mudado a direção das nossas vidas. Não apenas a mim, me tirando do ciclo da pobreza e do medo, mas também tirando João da fortaleza, onde ele antes acreditava que ninguém tinha permissão para o tocar, para que ele pudesse perceber que no submundo, a coisa mais perigosa por vezes não era um inimigo. Era esquecer que ainda se podia escolher amar da forma certa. A nossa nova vida não se transformou num conto de fadas só por causa de um anel. Parecia mais uma casa construída com disciplina. Papelada clara, compromissos a horas e pequenos hábitos repetidos todos os dias até que o calor finalmente se instalasse. Eu ainda trabalhava no café,
ainda fazia as minhas aulas noturnas, ainda geria o orçamento com as minhas próprias mãos e mantinha o meu amor próprio como um limite que ninguém tinha permissão para ultrapassar. Eu não precisava de exibir que a minha vida tinha mudado. Só precisava de acordar todas as manhãs sem temer o som do meu telemóvel a tocar, de voltar para casa todas as noites sem ter de contar cada euro em pânico. E cada vez que eu via a Vera dormir, sabia que a menina estava a crescer num lugar seguro, cheio de amor e moldado por limites. O Rui reencontrou o ritmo da escola e o ritmo da vida de um adolescente de verdade. Ainda havia momentos em que ele se assustava. Ainda havia dias silenciosos, mas ele aprendeu que ser forte não significava engolir o medo até ele desaparecer. Ser forte significava dizê-lo em voz alta e aceitar ajuda quando era preciso. E isso salvou-o de se endurecer numa versão de si mesmo, construída apenas a partir da dor. João não saiu da escuridão com uma única promessa, mas ele mudou a forma como andava dentro dela. Reduziu a violência superficial, cortou as rotas de maior risco, colocou a proteção acima da exibição de poder e aprendeu algo que ele antes desprezava como fraqueza, que proteger alguém não significava trancá-los numa gaiola dourada. Significava construir uma parede forte o suficiente para que as pessoas que amava pudessem viver livremente atrás dela, sem o medo de serem caçadas. Dona Sofia recuperou as suas manhãs na rua. A mesma bengala de prata, o mesmo ritmo lento, mas os seus olhos estavam mais leves agora porque ela já não se sentia um fardo. Ela era parte de uma família que se tinha escolhido, e o hábito de atravessar a rua já não era um momento de tremor. Tornou-se um ritual pacífico, onde uma mão idosa era segurada no momento certo, e ninguém tinha de ficar sozinho em frente aos carros a correr. E hoje, não sei bem, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a noite aperta e a nostalgia bate, penso que podia ter sido diferente, que poderia ter tido menos dor, menos medo. Mas, honestamente, provavelmente teria tido menos amor também. Menos crescimento. É tudo tão confuso, não é? Não há respostas perfeitas, nem finais felizes de novela. Há apenas a vida que se constrói, dia após dia, com as mãos que temos e as escolhas que fazemos. E, no fim de contas, isso basta. É a minha vida, com todas as suas curvas e cicatrizes, e eu aprendi a amá-la.